Sabia que o filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis quase teve um dragão alienígena de cueca roxa? E que o segundo ato inteiro seria um torneio no estilo Mortal Kombat, com a participação do Deadpool? E que a irmã do Shang-Chi nem existia nos primeiros rascunhos? Hoje, nós vamos viajar para Talu para descobrir os segredos do filme que provou que a Marvel sabia fazer artes marciais de verdade. Esses são os planos originais de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela força para o canal continuar crescendo, dá uma olhada nesses produtos que tá aparecendo aqui embaixo no vídeo. E se quiser apoiar ainda mais, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 mensais, você ganha destaque nos comentários, agradecimento aqui nos vídeos e ajuda a gente a não ser demitido pelo Kevin Feige. Fin Fan Fum! A maior mudança de toda a mitologia do filme envolve o dragão final. Nos quadrinhos do Homem de Ferro e do Shang-Chi, o vilão clássico associado aos Dez Anéis é Fin Fan Fum, um dragão alienígena gigante que, por algum motivo bizarro, usa uma cuequinha roxa. Durante os primeiros rascunhos do roteiro, a equipe considerou fortemente trazer essa criatura clássica para as telas. Afinal, seria o ápice do fanservice. No entanto, o diretor Destin Daniel Cretton e o roteirista Dave Callaham bateram o pé contra a ideia. O motivo? Para quem não lê quadrinhos, o nome Fin Fan Fum parece uma imitação ofensiva da língua chinesa. É basicamente tirar sarro da forma com que eles falam. É praticamente uma caricatura xenofóbica dos anos 60 que a Marvel queria apagar da sua história de qualquer jeito. E tem outro detalhe, nos quadrinhos, esse monstro é um alienígena do espaço e não um dragão mágico. Se eles colocassem um ET gigante no filme, ia estragar toda aquela homenagem bonita e respeitosa que eles queriam fazer à verdadeira mitologia e cultura da China. A solução foi deletar o alienígena e criar duas criaturas novas, o Grande Protetor, o Dragão da Água, e o Habitante da Escuridão, um monstro sugador de almas. A ironia é que, para fugir de um monstro genérico, eles criaram outro monstro genérico de CGI pro final, mas pelo menos salvaram o filme de uma polêmica étnica gigantesca. Mortal Kombat com Deadpool. Sabe aquele clube de luta clandestino em Macau, onde o Shang-Chi reencontra a irmã e vemos o Wong lutando contra o Abominável? No plano original, aquilo não era uma ceninha rápida de 10 minutos. O roteiro previa que o segundo ato inteiro do filme seria um torneio de artes marciais gigantesco, no estilo Operação Dragão do Bruce Lee ou Mortal Kombat. A ideia era que o Shang-Chi precisasse lutar em várias arenas diferentes contra diversos vilões obscuros da Marvel, para assim provar o seu valor. E é aqui que a coisa fica insana. Artes conceituais vazadas pelo ilustrador Andrew King mostram que o Deadpool estava planejado para lutar nessa arena contra a próxima Midnight, a vilã de Vingadores e membro da Ordem Negra do Thanos. Mas por que isso foi cortado? Dois motivos. Primeiro, a Marvel achou que ter participações especiais tão gigantes como o Deadpool roubaria totalmente os holofotes do Shang-Chi no seu filme de estreia. E em segundo lugar, focar demais no torneio deixava o filme parecido com um videogame, tirando o tempo de tela do drama familiar com o pai dele, o Wen Yu. O torneio épico foi reduzido a apenas uma luta de gaiola. Irmão Perdido. Um dos pontos mais fortes do filme é a dinâmica entre Shang-Chi e sua irmã Xianlin, que construiu o Império do Crime sozinha porque o pai não permitia que mulheres treinassem. Mas acredite se quiser, a Xianlin não existia nas primeiras versões da história. Nos planos originais, baseados nos quadrinhos clássicos, Shang-Chi tinha um irmão homem, o Irmão Sabre, ou o Sol da Meia-Noite. A trama original seria sobre dois irmãos, um que fugiu para os Estados Unidos, o Shang-Chi, e um que ficou leal ao pai e se tornou uma máquina de matar. Porém, durante as reuniões criativas, a equipe percebeu que essa dinâmica era clichê demais. Mudar o irmão para uma irmã trouxe uma camada totalmente nova para a história, o machismo institucional dos Dez Anéis. A Xianlin virou um espelho do Shang-Chi, mostrando que ela era tão capaz quanto ele, mas foi ignorada por ser mulher. Essa mudança não apenas modernizou a história, mas deu à Marvel uma das personagens femininas mais duronas da nova fase, culminando nela liderando a organização dos Dez Anéis lá no final do filme. A luta final que o diretor não queria. Todo filme da Marvel sofre críticas pelo seu terceiro ato, o final que geralmente vira uma briga de monstros de CGI. E com o Shang-Chi, a história não foi diferente.
O diretor, Destin Daniel Cretton, é famoso por fazer filmes mais indies e focados em atuações dramáticas. O plano original dele para o fim do filme era bem mais simples e poderoso, uma luta corpo a corpo e intensa, realista e emocional entre pai e filho, sem dragões ou monstros de outra dimensão destruindo a vila. Mas a Marvel Studios tem essa fórmula para seguir. Os executivos colocaram uma regra de que o filme precisa terminar com uma batalha em escala global para assim justificar o orçamento e vender a ideia de que Shang-Chi é um vingador. O diretor teve que ceder e assim incluiu a Batalha dos Kaijus, dividindo o final do filme em dois. É por isso que parece dois filmes diferentes colados. Um filme de artes marciais lindo e poético de um lado e um videogame de matar monstros do outro. A versão indie do diretor perdeu a queda de braço. A máscara do Death Dealer. O traje final do Shang-Chi, aquela armadura vermelha de escamas de dragão, foi bastante elogiado, mas a equipe de arte sofreu para chegar lá. As primeiras artes conceituais do artista Andy Park mostravam o herói com roupas muito mais urbanas, com jaquetas modernas e tênis estilosos. Basicamente aí um Bruce Lee contemporâneo dos quadrinhos. A Marvel vetou porque queria algo que parecesse mais realeza mística chinesa. Mas a grande vítima do guarda-roupa e do roteiro foi o vilão Death Dealer, aquele ninja de máscara pintada. Nos planos iniciais, ele teria um papel muito maior como um rival direto do Shang-Chi, com diálogos e uma história de origem profunda sobre como ele sofreu lavagem cerebral pelos 10 Anéis. Havia até conceitos onde ele tiraria a máscara para revelar marcas de tortura. No final, para encurtar o filme, ele virou um capanga mudo que é sugado por um monstro aleatoriamente, um desperdício tremendo de um dos visuais mais incríveis já feitos pela equipe de arte do estúdio. O filme perdido dos anos 2000. Se você acha que o projeto de Shang-Chi começou agora na fase 4 da Marvel, você está muito enganado. A primeira tentativa de levar o herói para os cinemas aconteceu lá na década de 80. O próprio Stan Lee conversou com a viúva do Bruce Lee para tentar escalar o filho dele, Brandon Lee, para ser o Shang-Chi nas telas. Infelizmente, o projeto não andou e o Brandon faleceu tragicamente anos depois no set de O Corvo. Mas foi no início dos anos 2000 que a coisa quase aconteceu de verdade. Em 2001, o diretor de Blade, Stephen Norrington, assinou um contrato para dirigir um filme do Shang-Chi. Imagina só, um filme de artes marciais sombria, sangrento e com a mesma pegada barra pesada do Blade. A ideia era fazer um filme adulto focado nas tríades e na máfia. A produção virou uma bagunça, e em 2003 o projeto mudou de mãos. O lendário Yuen Woo-ping, o gênio que criou as coreografias de luta de Matrix e Kill Bill, foi contratado para assumir a direção. O plano original dos anos 2000 era fazer um épico de artes marciais inspirado em Matrix e O Tigre e o Dragão. O filme só não saiu do papel porque o estúdio da época enrolou demais com o financiamento e perdeu o prazo. Em 2005, a Marvel conseguiu recuperar os direitos do personagem e o colocou na famosa lista dos 10. Os 10 heróis que a Marvel usou como garantia num banco para conseguir o empréstimo bilionário que criou a Marvel Studios. Shang-Chi estava nessa lista ao lado do Homem de Ferro e do Capitão América. Ou seja, ele perdeu a chance de ter um filme sombrio em 2001, mas acabou sendo uma das peças fundamentais que ajudaram a financiar o nascimento de todo o UCM. O limbo do Shang-Chi 2. Se o primeiro filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria e de crítica da Marvel durante a pandemia, a pergunta que não quer calar é: cadê Shang-Chi 2? Poucas semanas após a estreia de 2021, a Marvel anunciou que a sequência estava em desenvolvimento e que o diretor, Destin Daniel Cretton, já estava escrevendo o roteiro. O plano original era lançar a continuação logo na fase 5, expandindo a história da Organização dos 10 Anéis sob o comando da Xianlin e preparando o terreno direto para Vingadores Doutor Destino. Mas aí, a máquina da Marvel quebrou. A verdade é que o plano original de Shang-Chi 2 foi atropelado por uma série de desastres nos bastidores. Primeiro, o diretor foi promovido para dirigir Vingadores: A Dinastia Kang. Depois, com toda a polêmica envolvendo o ator Jonathan Majors e a demissão dele, a Marvel jogou a história do Kang no lixo. Cretton abandonou o filme dos Vingadores e acabou sendo realocado para outros projetos, como a série do Magnum e o quarto filme do Homem-Aranha com Tom Holland. Com o diretor ocupado e o CEO da Disney, Bob Iger, deixando uma ordem estrita para a Marvel lançar menos filmes por ano para assim focar em qualidade, Shang-Chi 2 ficou sem pai nem mãe.
O próprio protagonista, Simu Liu, teve que ir para as redes sociais acalmar os fãs, admitindo em seu perfil no Threads que o filme continuava sendo empurrado para frente porque dependia de mudanças no calendário dos Vingadores. Na prática, aquele projeto de sequência rápida e direta que a gente teria visto há muito tempo foi engavetado. O filme não foi cancelado no papel, mas o plano original morreu. Quando e se Shang-Chi 2 sair, será uma história completamente diferente do que foi planejado lá em 2021. E se você chegou aqui, não esquece de deixar o seu likezão, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!